Hoje a aula é de cálculo, tá certo? Hoje é dia 21 de maio. E o curso é o curso de SE. Então, pessoal, eu vou corrigir com vocês lá da página 159, número 1 ao 15. Só os ímpares. Foi o que eu passei para vocês. Se vocês recordarem, pessoal, eu passei uma tabela para vocês de derivada de funções trigonométricas. Então, a ideia da gente é usar aquela tabela lá. Não se preocupe, né? Se a gente vier fazer prova disso aqui presencial, aquela tabela vai estar impressa na prova, tá certo? Então, a ideia é utilizar aquela tabela lá com a regra do produto e a regra do quociente para calcular as derivadas que eu vou escrever e que eu vou desenvolver com vocês aqui. A primeira função que eu tenho é essa aqui, ó. F de x igual a 4 cosseno de x. Primeira observação que eu faço com você, gente. Nessa conta aqui, eu preciso pegar e utilizar a regra do produto? O que vocês acham aí? Alguém dê uma opiniãozinha. Vocês acham que tem que utilizar a regra do produto ou não? Ok, pessoal? Vamos lá? Lembra o seguinte, a regra do produto é aquela regra que você tem que utilizar quando multiplicar duas funções. Nesse caso aqui, esse 4 é só um número, tá? Então, como ele é apenas um número, você não necessariamente precisa pegar e utilizar a regra do produto. Quando tiver só um número assim multiplicando, é só você pegar e calcular a derivada da expressão que está na frente. Nesse caso aqui, a expressão que está na frente é o cosseno. Então, no caso aqui, a derivada vai ser 4. Se você consultar aquela tabela que eu passei para vocês, a derivada do cosseno ela é o menos seno. Dá isso aqui. Tá direto. Derivada do cosseno menos seno. É só pegar e usar diretamente a tabela. Logo, isso aqui vai ficar menos 4 seno de x. E essa conta acaba aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Conseguiram entender isso aí, todo mundo? Vamos lá, então. Qualquer dúvida pode perguntar. Como eu só passei os ímpares, então vou fazer com vocês agora o número 3. Tem a função g de v igual a 5v, que multiplica cossecante de v. Aí eu vou novamente fazer aquela pergunta que eu fiz para vocês. Nesse caso aqui do número 3, eu preciso pegar e utilizar a regra do produto? O que vocês acham aqui? Bom, percebam só que eu tenho um 5v fazendo o quê? Multiplicando por uma cossecante. Então, eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, então eu sou sim obrigado a usar a regra do produto, pessoal, tá? Já que eu tenho uma multiplicação. Percebam que aqui em cima eu também tinha uma multiplicação, mas era só por um número. Então, quando for só um número real assim, é só pegar e repetir. Quando tiver duas funções assim multiplicando, aí sim, eu sou obrigado a aplicar a regra do produto, então. Se você pegar e olhar no caderno de vocês, quem que é a regra do produto? Ó, eu derivo a primeira função, multiplico pela segunda e somo com a derivada da segunda função multiplicada pela primeira. Essa aqui que é a regra do produto. Então, nessa conjuntura aqui, eu posso pegar e chamar de f o 5v e chamar de g a cossecante de v. Logo, essa conta aqui vai dar o seguinte, quer ver? Teremos g' igual. A derivada aqui de 5v, pessoal, é 5. Vou derivar a primeira função. Lembra que toda vez que eu vou derivar e tiver um número assim, e aqui o expoente da variável for 1, a derivada é só um número. Tá? Então, a derivada de 5v é 5. Fica 5 que multiplica cossecante de v. Agora, se você consultar aquela tabela que eu passei para vocês, a derivada da cossecante é só consultar, tá lá. É menos cossecante de v, que multiplica cotangente
de V. É só você pegar e é um Ctrl+C, Ctrl+V. Só olhar a tabela. Derivada da cossecante é cossecante que multiplica a cotangente. Aí, pela regra do produto, eu vou multiplicar pela primeira função envolvida aqui nessa multiplicação, que é o 5V. Moral da história. Esse 5 que está aqui é o F'. Esse cara aqui é o G. Esse pedaço até aqui é o G'. E esse pedaço aqui é o F. Então, foi F'G, G', F. Continuando então, pessoal, olha só. O que dá para fazer agora? Dá para ajustar. Fica 5 cossecante de V. Esse 5V pula aqui para frente. E muito embora essa expressão pareça uma expressão esquisita, mas é a solução da conta aqui. Ela acaba aqui mesmo. Não tem mais nada que fazer, não. Tá? Vamos lá, então. Questão 5 agora. A questão 5 está assim. Tem um K de T igual a T menos T ao quadrado cosseno de T. É isso aqui. Aí tem a seguinte situação, gente. Vocês percebem que esse T aqui ele está unido à conta por um sinal de menos. E esse T ao quadrado está unido à conta aqui por um vezes. Certo? Aí como é que eu faço uma continha dessa aqui, então? Aqui, olha só, nessa segunda parcela aqui, eu vou ser obrigado a utilizar a regra do produto. E na primeira parcela aqui, não. Então, na primeira parcela eu derivo normalmente, direto, sem maiores problemas. E na segunda parcela aqui, eu vou utilizar a regra do produto, chamando essa primeira função de f e essa segunda função, que é o cosseno de g. Tá? Aí, com bastante calma, hein? Vamos lá. K' de t vai ser igual a derivada de t, pessoal, em relação a t, quanto que é? É 1. Agora, nessa expressão toda aqui, eu sou obrigado a usar a regra do produto, que fala o quê? Está aqui em cima. Ó. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais a derivada da segunda função, que multiplica a primeira. Então, essa conta fica assim. Ó. Eu vou colocar entre parênteses, porque esse menos aqui vai valer para toda a expressão que estiver aqui na frente. A derivada de t ao quadrado é 2t. Derivei a primeira, multipliquei pela segunda função, que é o cosseno de t. A derivada do cosseno, se você consultar aquela tabela que eu passei para vocês, é o menos seno, que multiplica a primeira função, que é o t ao quadrado. Então, basicamente, é um algoritmo. Olha, você deriva a primeira função, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. Para a gente colocar nome aqui nas funções, essa aqui vai ser quem? F', essa é a G, essa é a G' e essa aqui é a F. Fecho aqui. Só organizar agora. Ó. Teremos 1. Esse menos fica menos 2t cosseno de t. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Mais t ao quadrado seno de t. Tudo bem, pessoal? Isso aqui, conseguiram entender passo a passo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza, então. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. É só perguntar. Vamos lá, então, pessoal. Essa foi a letra, foi o número 5. Vou fazer com vocês, então, o número 7 agora. O 7 é o seguinte, eu vou ter aqui um f de θ igual a seno de θ sobre θ.
Percebam, então, que aqui você vai ter o quê? Você vai ter uma divisão. Se você tem uma divisão, eu sou obrigado a usar o quê? A regra do quociente. Pela regra do quociente, eu derivo a primeira função, multiplico pela segunda, derivo a segunda função e multiplico pela primeira. F'G menos G'F. Sobre a função G elevado ao quadrado assim. F'G menos G'F sobre G ao quadrado. Aí, nesse caso, eu vou chamar de F a expressão de cima e vou chamar de G a expressão de baixo. Fica isso aqui. Muito bem. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Olha, vamos derivar. Se você constar a tabela que passei para vocês, vocês vão perceber que a derivada do seno ela é o cosseno. Deriva a primeira, a segunda função aqui no caso é o θ. Ó. Derivei o seno, apareceu o cosseno, repetiu o θ. Menos F', no caso, a derivada de θ é 1, que multiplica a primeira função, que é o seno. Tudo isso aqui sobre a segunda função, que é só o θ ao quadrado. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos que essa função cosseno, ó, como ela é a derivada de f, então ela vai ser f', o θ aqui vai ser o g, esse 1 é o g' e esse seno aqui vai ser, no caso, o f. Essa conta aqui, pessoal, dá para fazer pouca coisa aqui. A única coisa que dá para fazer é trazer esse θ aqui para frente. Colocar θ, cosseno de θ. Esse 1 aqui a gente pode pegar e suprimir, já que multiplicar por 1 não altera nada, né? O número 1 ele é neutro na multiplicação, então ele pode ser suprimido. Sobre, se você tem θ elevado ao quadrado, vai dar θ ao quadrado mesmo. Dessa continha aqui, então. Uma coisa que as pessoas já confundiram, né? Eu tenho uma certa experiência nessa matéria. Uma coisa que as pessoas já confundiram é esse f daqui de cima com esse f daqui. Gente, esse f aqui é o f da função para calcular a derivada aqui. Esse f aqui não é o mesmo f aqui da função original. Então, esse f aqui é a função original. Esse f aqui é só o símbolo que eu utilizo para poder utilizar a regra do quociente. Então, esse f e esse aqui não são a mesma coisa, tá? Tem que ficar muito bem claro isso. Tá bom? Vamos lá, então. Ok, então, vamos passar para a questão 8. Aliás, questão 9, desculpa. Esse caso aqui é o seguinte, pessoal. No caso, questão 9, eu vou ter um g de t igual a t ao cubo vezes seno de t. T ao cubo vezes seno de t. Beleza. Então, primeiramente, eu sou obrigado a aplicar a regra do produto, porque tem um vezes. Então, como tem um vezes aqui e aqui é uma função, aqui é outra função, eu sou obrigado a aplicar a regra do produto. Eu vou chamar isso aqui de f e isso aqui de g. Certo? Aí teremos o seguinte, g' de t vai ser igual, a derivada do t ao cubo é 3t ao quadrado. Quando derivo a primeira, multiplico pela segunda. A derivada do seno é o cosseno, que multiplica, no caso, t ao cubo. Então, percebam só, derivei a primeira, que é 3t ao quadrado, multipliquei pela segunda. Derivei o seno, que é o cosseno, e multipliquei pela primeira, que é o t ao cubo. Esse cara aqui é o f', esse cara aqui é o g, g', esse aqui é o f. Lembre o seguinte, que a derivada do seno é o cosseno, porque eu sei o quê? Usei a tabela que eu passei para vocês de derivada de funções trigonométricas. Então, eu estou utilizando sempre aquela tabela lá.
A única coisa que dá para fazer aqui, para ficar melhor organizado, é trazer esse t ao cubo aqui para frente. E a conta acaba aqui. Legal? Tranquilo aí, pessoal? De boa? Estou acompanhando passo a passo. Vamos lá, então. Eu vou fazer com vocês agora a questão número 11 dessa lista nossa aí. A questão 11, pessoal, é a seguinte, ó. Eu tenho f de x, vou escrever aqui, igual a 2x vezes cotangente. A cotangente, a notação que ele utiliza para cotangente é só o cote assim, tá? Você tanto pode colocar cotangente assim ou coloca um g. Eu prefiro colocar o g, mas são notações equivalentes. Então, no caso aqui, é 2x cotangente de x mais x ao quadrado tangente de x. Lembre o seguinte, tanto a derivada da cotangente quanto a derivada da tangente está naquela tabela que eu passei para vocês. Certo? Então, a gente vai utilizar aquela tabela que não tem problema. Utilizou aquilo, ela funciona sem maiores problemas. Dito isso, vou fazer a continha com vocês então, pessoal. Aí percebam só que aqui, ó, aqui eu tenho uma multiplicação nesse pedaço aqui, e nesse pedaço aqui eu tenho uma outra multiplicação. Então, na verdade, o que eu vou ter que fazer aqui é usar a regra do produto, tanto nessa multiplicação quanto nessa aqui. A gente acaba utilizando a regra do produto duas vezes numa mesma função, só que cada uma em seu tempo. Tá? Cada uma no seu devido momento, mas não tem segredo nenhum. Então, pessoal, o que eu pretendo fazer? Vou chamar esse 2x aqui de f, esse aqui eu vou chamar de g, e mesmo caso, vou chamar isso aqui de f e isso aqui de g, para aplicar a regra do produto. Lembrando que a regra do produto é só derivar a primeira, multiplicar pela segunda, mais a derivada da segunda função vezes a primeira função. Essa aqui que é a regra do produto. Então, eu aplico tanto para a conta da frente quanto para essa conta aqui. Aí teremos, ó. Vamos lá. Teremos o seguinte. A derivada aqui de 2x é 2. Deriva a primeira, vou multiplicar pela cotangente de x. Agora, beleza. Quem que é a derivada cotangente? Se você pegar, pessoal, e olhar a tabela que eu passei para vocês, está lá, não tem dificuldade. A derivada cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, é só vir aqui e escrever menos cossecante ao quadrado de x. É só você pegar e consultar a tabela. Eu sei a tabela de cabeça, vocês não sabem. Então, é só pegar e usar a tabela. Então, derivada cotangente, menos cossecante ao quadrado, vezes 2x. O que eu fiz aqui foi derivar a primeira parte, que é essa que está aqui. Eu vou derivar agora a segunda parte, que é essa. Então, fica assim, ó. Vamos lá. Derivada do x ao quadrado, 2x, deriva a primeira, multiplico pela segunda. A derivada da tangente, pessoal, é secante ao quadrado. Como é que eu sei disso? Naquela tabela que eu passei para vocês. Esqueceu? É só olhar na tabela, não tem problema. Vocês não são obrigados a decorar isso aí, não. E multiplica a primeira função. Então, se a gente quiser colocar nome nas funções, ó, essa aqui vai ser f', essa aqui vai ser a g. Essa aqui é g' e essa aqui é a f. Essa parte aqui está relacionada a essa aqui. Tá? E essa outra parte aqui, ela foi feita aqui embaixo. Derivada do x ao quadrado, 2x. Repetir a tangente, né? No caso, aqui seria f', aqui seria g. Derivada da tangente é secante ao quadrado, que multiplica a f que está aqui.
O que dá para fazer agora aqui, pessoal, é só ajustar essa conta, mais nada. Ó, dá 2 cotangente de x menos 2x cossecante ao quadrado de x. Tá? Eu só joguei o 2x para cá por uma questão de gosto, mas poderia deixar assim também. Aqui, vou repetir o 2x aqui. Tangente de x e vou jogar o x ao quadrado também para cá. Logo dessa conta simpática aí. Legal aí, pessoal? Tranquilo? De boa? Vamos lá. Essa foi a questão número 11, né? Como eu só passei as ímpares, falta a 13 e a 15 ainda. Questão 13 agora, pessoal. Vamos lá, então. A questão 13 aqui, no caso, é o seguinte. Eu tenho um h de z igual 1 menos cosseno de z sobre 1 mais cosseno de z. Muito bem. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou chamar esse pedaço aqui de f e esse pedaço aqui de g. Aí teremos o seguinte. Bom, como eu tenho uma divisão, eu sou obrigado a aplicar a regra do produto. F'G menos G'F sobre a G ao quadrado. Teremos então o seguinte aqui, pessoal. Como é que eu vou derivar? A derivada de 1 é zero. A derivada do cosseno, vamos lembrar que é o menos seno. Como é que eu sei disso? Está lá naquela tabela. Derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é essa aqui. Menos a derivada de 1, que é zero. A derivada do cosseno, que é o menos seno. Que multiplica a primeira função, que é tudo isso que está aqui em cima. Tá? Toda essa conta aqui, sobre a segunda função, que é o mais cosseno de z, elevado ao quadrado. É isso aqui, então. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Nesse caso aqui, eu vou tentar juntar algumas coisas para deixar a conta um pouco mais compacta, que ela está muito espalhada aqui. Eu vou chamar, só um detalhezinho aqui, ó, essa expressão toda aqui até aqui é F', essa aqui é G, G' e essa aqui é F. Esse menos com esse menos aqui dá mais, então fica seno de z. Aqui dá 1 mais cosseno de z. Aqui vai dar, no caso, zero. Esse menos com esse menos aqui dá mais. Tudo isso sobre 1 mais cosseno de z elevado ao quadrado assim. Beleza. O que dá para fazer aqui, então, pessoal? Essa conta aqui, a priori, eu poderia deixar ela assim mesmo. Só que eu acho que é conveniente dar uma trabalhada nela. Se eu trabalhar, se eu distribuir aqui, vai ficar uma conta mais compacta. Então, eu vou gastar assim, algumas linhas a mais e vou distribuir essa conta aqui para deixá-la um pouco mais reduzida. Então, eu posso falar o seguinte, ó, que a galinha de z vai ser igual seno de z que multiplica 1, dá o seno de z. Seno de z que multiplica cosseno, que aparece o mais,
Ó, multipliquei esse por esse, deu o seno aqui. Seno de z que multiplica cosseno vai dar seno de z, cosseno de z, mais seno de z. Agora, vezes 1, que dá ele mesmo. Agora, esse mais com esse menos dá menos seno de z vezes cosseno de z, que é, multipliquei esse por esse aqui e esse pelo cosseno, deu isso aqui. Tudo isso sobre 1 mais cosseno de z ao quadrado. Aí teremos, ó, a galinha de z igual. Percebam só, pessoal, que vai dar para cortar essa expressão com essa aqui, já que uma é positiva e a outra é negativa. Que aqui está multiplicando, né? Esse cosseno está aqui na frente. Tá certo? Dá para cortar. Aí vai sobrar o que aqui em cima? Vai sobrar seno com seno. Vai dar 2 senos. Então fica 2 seno de z, juntando esse seno aqui com esse outro aqui, sobre 1 mais cosseno de z ao quadrado. E a conta acaba aí. Alguém, pessoal, gostaria de perguntar alguma coisa? Tá tudo bem aí? Se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Muito bem. Eu vou fazer com vocês também que eu passei a número 15, que ela é bem interessante, tá? Vou fazer com vocês a número 15 aqui. A número 15, gente... Tá tranquilo. A gente tem muito neurônio, né? Quer dizer, o cérebro tem vários bilhões de neurônios, então queimar alguns não tem problema não. Pode queimar alguns ainda. Enfim, pessoal, o número 15 aqui é o seguinte. A gente vai calcular, então, a derivada dessa função que eu vou explicar para vocês aqui. 1 sobre seno de x tangente de x. Essa aqui é a continha que a gente vai fazer, pessoal. Vamos prestar atenção nela, que ela parece difícil, mas não é. Quando eu passei para vocês a regra do quociente, eu passei uma variação que é muito útil quando em cima for um número, que é o caso aqui. A variação foi o seguinte: quando você tiver aqui em cima que vai ser um número, você pode falar, fazer da seguinte maneira. Chama a expressão aqui de baixo de g, por exemplo. Então, a derivada aqui vai ser quem? Vai ser menos a derivada de g, que eu vou chamar de g', sobre a g elevado ao quadrado. Essa conta aqui. O legal dessa conta especificamente, pessoal, é que aqui tem um produto. Então, na verdade, você é obrigado a usar a regra do produto concomitantemente com a regra do quociente. Ou seja, porque se eu chamar isso aqui de g, então a derivada de g, que é o g', vai ser a derivada de seno que multiplica a tangente. Aí eu vou ser obrigado a aplicar a regra do produto nessa parte aqui. De que maneira que eu faço isso? Vamos lembrar. Quer ver? A regra do produto é o quê? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda que multiplica a primeira. Tá? Então, nesse caso, se você olhar seno vezes tangente, eu vou calcular a derivada do seno, que por aquela tabela que passei para vocês é o cosseno. Ó. Derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda, que é a tangente, mais a derivada da tangente é secante ao quadrado, que multiplica a primeira função, que é o seno. Só que tem um menos aqui, então eu coloco esse menos aqui. Tá? Então, isso aqui, gente, na verdade, é a derivada de todo do seno que multiplica a tangente.
Tudo isso aqui sobre a segunda função, que é o seno que multiplica a tangente ao quadrado. E essa conta especificamente aqui não tem muita coisa que fazer não, tá? Eu vou deixar ela assim mesmo. Poderia até tentar multiplicar, tentar simplificar, mas a gente acaba não conseguindo muita coisa com ela não. Tá bom? Então eu vou optar por deixar por assim mesmo. Gente, eu vou passar para vocês agora a última parte que eu pretendo trabalhar com vocês sobre derivadas, que é a regra da cadeia. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a tal da regra da cadeia. Não tem nada a ver com prisão, tá? Não tem nada a ver com isso. A regra da cadeia aqui porque ela tem uma reação em cadeia. Ou seja, uma coisa vai desenvolvendo e vai chegando na outra, né? Acaba tendo uma reação em cadeia. Essa que é a ideia aqui. Então, como é que funciona a regra da cadeia, que não tem nada a ver com presídio, aqui na matemática nossa? Vou colocar o título aqui e vou explicar para vocês o que é. Bom, deixa eu colocar a definição formal dela. Aí depois que eu colocar a definição formal, eu vou começar a exemplificar. Muito bem. Teorema. O teorema é o seguinte, pessoal. Se y for igual ao f de u. Se u for igual a g de x. Não se preocupa não, isso aqui é a definição do teorema em si, uma definição um pouco mais complicada, mas quando formos trabalhar, você percebe que é uma coisa bem mais simples do que o teorema deixa parecer. E as derivadas dy du e du dx existem? Existem ambas. Então, a função composta é definida por y igual a f de g de x, tem derivada dada por dois pontos. Vamos lá, deixa eu colocar como é que é a fórmula aqui. Y' vai ser, no caso, a derivada de f' de g de x. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só mudar aqui. Olha só, quando eu coloco esse símbolo aqui, quer dizer que vai ser a derivada dessa expressão que está aqui dentro. Isso aqui, no caso, f' calculado em g de x, que multiplica a derivada de g de x. É isso. Isso aqui parece não fazer sentido, pessoal, no primeiro momento, mas é uma ferramenta muito poderosa.
Eu vou destacar aqui, depois vou explicar para vocês como é que a gente faz para utilizar essa ferramenta, então, que é a chamada regra da cadeia. Nós temos aí apenas 2 minutinhos de aula. Eu vou fazer o seguinte, são 8h09 já. Eu vou dar aquele tempinho básico de 5 minutos, a gente sai para o intervalo. Quando for 8h15, a gente pega e retorna e continua então, tá bom? Então até daqui a pouquinho, pessoal. 8h15 a gente pega e retorna.